Eu não acho que eu vou mudar o Brasil. O Brasil não vai mudar. Eu quero ajudar a mudar a vida de quem quer mudar. Aí, cara, é uma pessoa ou outra, cara. E vai ser a minoria. Porque a maioria foi catequizada para viver dentro desse modelo. Tem um ou outro revoltado, expulso, um outro desajustado que vai ouvir a minha conversa e vai pensar, cara, esse cara tá falando comigo. Eu não quero estar nesse esquema, eu não me encaixei nesse esquema, eu nunca me encaixei nele e eu quero estar numa via paralela. O empreendedorismo, cara, para mim, foi a ação mais subversiva que eu conheci. Eu tô fora. Empreender para mim é o meu Bitcoin. Tá. Meu foco hoje são pessoas. Então hoje a gente está com uma plataforma de ensino gratuito que eu quero terminar esse ano com 1 milhão de alunos nessa plataforma. E a gente sabe que a gente vai jogar semente para 1 milhão de pessoas, vai ajudar, vai ensinar. Porque, cara, tudo passa, Maurício, do cara ampliar as referências dele, entendeu? Cara, eu lembro que eu morava no 3º andar de um conjunto habitacional e na frente da minha casa tinha um cara que tinha um Fuscão assim, sabe, rebaixado, com rodão. Aí todo sábado ele ficava lavando aquele carro, ficava lambendo aquele carro o dia todo, né? Sim. Eu lembro que eu ficava na janela do meu carro olhando, eu falei, cara, um dia eu vou ter um Fusca, cara. Vou ter esse carro aí. Eu olhava para aquele carro. Cara, a gente sonha dentro do quadrado que a gente está. Cara, e a gente precisa ampliar o nosso quadrado. Mas é por isso que ditaduras existem. Ah, isso. Mas tem vários tipos de ditaduras, né? Não tem só a ditadura governamental, tem a ditadura das ideias. Cara. Sim, é mental. Quer ver uma ideias que aprisionam as pessoas? Ela achar que para ser rico tem que ser pilantra. Tá. Conheci um monte de pobre pilantra. E conheço rico pilantra também. A pilantragem não está no tamanho da carteira, está na escolha que cada um faz. Está na humanidade isso. Porque a pessoa fala assim, porra, vamos lá, o máximo que dá para ganhar em um ano é 200 mil, se eu fizer não sei o que certinho, 500 mil, como é que o cara chegou em 1 bilhão? Com 1 bilhão, pô, dava para fazer. E também tem aquela coisa por que você não ajuda a África, Flávio Augusto? 1 bilhão não é nada, 1 bilhão é muito dinheiro, né? É muito dinheiro, mas você pegar e fizer a conta aí, né? Quanto é pago só de Bolsa Família no Brasil por ano, são dezenas de bilhões de reais que são pagos em Bolsa Família. Você pega 1 bilhão, daqui a pouco 1 bilhão acabou, sumiu. Eu acho que a melhor maneira de dividir riqueza é dividindo conhecimento. Eu, por exemplo, eu dou bastante dinheiro. Sim. Eu participo de vários projetos sociais. Mas a melhor maneira de você dividir riqueza é dividindo conhecimento. Por quê? Porque você dá o dinheiro acaba. Você dá comida, o cara come, depois está com fome de novo. Então, quando você divide conhecimento, aí não. A pessoa usa esse conhecimento para gerar riqueza. Eu vou te dar um exemplo. Um médico, que geralmente um médico ganha acima da média, ele só ganha aquele dinheiro acima da média porque ele tem um conhecimento. Ele fez medicina, ele se formou, ele fez residência, ele fez pós-graduação, e esse conhecimento ele consegue transformar em renda. Eu fiquei rico porque eu adquiri vários conhecimentos e coloquei esses conhecimentos em prática e coloco até hoje. Cara, eu dormia 4 horas por noite, né? Eu sou um cara que tem muita vontade de fazer as coisas, sabe? Eu tenho vontade de viver, eu tenho vontade de fazer. Eu vejo que você fala muito de mentalidade. E o termo mentalidade mexe muito com o brasileiro, porque o brasileiro fala, você está falando então que eu não sei pensar, que a minha cabeça é escassa? Hoje você mora em vários lugares do mundo e tal. Você acha que o brasileiro ele tem uma questão com a mentalidade escassa? E por que temos isso? Não é só o brasileiro, é geral, cara. É geral isso que eu quero dizer? Geral. O americano também tem uma mentalidade escassa? Americano também, por razões diferentes. Você pega um casal americano, 2 atendentes de fast food, ganhando salário mínimo. Eles conseguem ter uma casa, um carro e viajar todo ano. Essa é a realidade do americano. Pega 2 atendentes de fast food aqui no Brasil, vai viver mal pra caramba e mal vai conseguir pagar as contas. Então, você pega aqui, realidade do brasileiro e a realidade do americano. Poder de compra é completamente diferente. Onde é que eu vejo o problema nos dois aqui? Esse cara consegue fazer tudo isso porque lá ele tem uma coisa chamada crédito abundante, então ele consegue ter uma casa, consegue ter um carro, paga muito menos imposto sobre as coisas. O imposto sobre um carro nos Estados Unidos que esse atendente de fast food paga, na Flórida é 6% sobre o valor do carro. Aqui no Brasil é por volta de 90% sobre o valor do carro. Sim. Você paga 2 carros.
E se for importado, paga 3 carros. Então ele tem muito menos o Estado chupando o sangue dele, lá, principalmente desse pobre da classe média, e aqui o pobre e a classe média, o Estado simplesmente estupra o pobre e a classe média. Não é o rico, não. O rico, ele tem dinheiro, ele se defende, ele investe, ele muda de país. Pobre a classe média, não. É estuprado pelo Estado no Brasil. Então você tem essas duas realidades aqui. Esse cara aqui, que tem acesso a tudo isso lá nos Estados Unidos, ele vai ter muito mais medo de empreender do que esse cara aqui. Então esse cara aqui, ele tem mais medo de empreender por quê? Porque ele consegue ter o básico com aquela vida que ele tem. Aí a gente vai aqui para o brasileiro. Teoricamente aqui, tu vai encontrar um ou outro que vai enxergar que a situação dele já é muito ruim, que era o meu caso. Minha situação já era muito ruim. Eu ia ter medo de arriscar o quê? Eu tinha que ter medo de ficar naquela situação que eu estava. Aquilo ali era medonho de um jeito que eu deveria ter pavor de ficar daquele jeito. E aí qual é o problema do brasileiro? Ele se adapta e acredita na conversinha mole das garantias e dos direitos. Isso aqui é latino-americano. E aí o que acontece? Esse cara, quando ele acredita nesse bloco de pensamentos, ele vai mergulhar na mediocridade, na escassez e na mediocridade. Mas o ponto aqui é o seguinte, as pessoas costumam se adaptarem ao inaceitável. Essa adaptação, por um lado, é bom para a gente conseguir sobreviver às situações difíceis, mas por outro lado ela é péssimo porque a gente se conforma com situações que são inaceitáveis. O brasileiro vive uma síndrome da adaptação ao inaceitável. Entendeu? O Brasil tem a média de homicídios por 100 mil habitantes maior do que Israel. Israel está em guerra. Talvez seja maior que a Ucrânia. Então o brasileiro ele vem se tornando especialista em se adaptar ao que é inaceitável. Não é? Eu saí do Brasil em 2002. Não, desculpa. Saí do Rio de Janeiro em 2002, porque para mim já estava inaceitável essa situação de violência. Eu fui morar em Curitiba. Morei 7 anos lá, depois eu fui morar nos Estados Unidos. Então eu estou fora do Brasil desde 2009. Sim. Sempre empreendendo no Brasil. Porque eu gosto de empreender no Brasil. Eu gosto do brasileiro. Acho o brasileiro criativo. Acho o brasileiro guerreiro. Aqui, a gente tem muita burocracia, juros altíssimos, que é a parte ruim. Você tem aqui uma corrupção estatal absurda, que essa corrupção estatal impacta quem abre empresas, porque às vezes o empresário lá na ponta é extorquido por conta disso, e quando não é extorquido por conta de agentes públicos corruptos, ele é extorquido pela milícia, pelo tráfico de drogas, que vai pedir dinheiro para ele, para dar alguma proteção para ele no local. Essa é a realidade, esse é o mundo real do Brasil, não é? Agora, qual é a parte boa? Cara, é um mercado pujante. Nós temos 218 milhões de habitantes, jovens com vontade de resolver a vida deles. Não é todo mundo que está adaptado a essa mediocridade, não é todo mundo. Você tem gente que quer romper, tem gente que quer sair, tem gente que quer crescer. E esse cara está disposto a trabalhar. Então, assim, o brasileiro trabalha. Quando ele quer crescer, ele está disposto a trabalhar igual um camelo. Isso tudo é muito positivo no Brasil.